Salve, família palmeirense! Vamos chegando porque o assunto de hoje é pesado. É daqueles que mexem com o torcedor, com o bastidor e com o futuro do Verdão. O clima nos corredores da academia de futebol não é dos mais tranquilos e as informações que chegam apontam para um cenário de mudança, de fim de ciclo e de decisões que podem impactar diretamente o elenco. E quando se fala em mudança, um nome aparece com força total no centro de tudo isso: Rafael Veiga. O meia, que marcou época recente com a camisa do Palmeiras, vive um momento completamente diferente daquele que o colocou como protagonista em conquistas importantes. E agora o mercado volta a bater a porta de forma concreta. A movimentação mais forte vem do futebol mexicano, com o América do México aparecendo como principal interessado. Não é apenas um interesse superficial, é algo construído, conversado e que parte de um pedido direto do treinador André Jardine, que conhece bem o futebol brasileiro e entende o perfil do Veiga. Dentro desse planejamento, o nome do meia do Palmeiras surge como prioridade absoluta, como plano principal, enquanto outros atletas aparecem apenas como alternativas, caso a negociação não avance. E o que chama a atenção é que, desta vez, a vontade do jogador parece estar alinhada com essa possibilidade de saída, algo que muda completamente o rumo da história. Nos bastidores, a informação é clara. Rafael Veiga manifestou o desejo de ser negociado. Não é mais apenas especulação. Não é mais só ruído de mercado. O pedido partiu do próprio jogador, que já vinha dando sinais de desgaste há um bom tempo. E quando o atleta chega nesse estágio em que a cabeça já não está mais totalmente conectada com o projeto, a tendência é o rendimento cair. Isso não é novidade no futebol. O problema é que dentro de campo esse desgaste ficou escancarado. O Veiga que hoje se vê em campo está muito distante daquele jogador decisivo, participativo e influente que a torcida se acostumou a ver. O que se percebe é um jogador desconectado do jogo, que não consegue mais entregar intensidade, que não ajuda na recomposição defensiva e que, ofensivamente, deixou de ser decisivo. A bola parada, que sempre foi um diferencial, já não assusta mais os adversários. Os chutes de média distância praticamente desapareceram. A sensação é de que ele joga em outra rotação, como se o jogo estivesse sempre passando rápido demais ao seu redor. Isso gera incômodo no torcedor, gera questionamento e, internamente, também pesa na avaliação da diretoria. Quando se olha para outros exemplos recentes, fica ainda mais claro como o fator mental pesa. Jogadores que saíram do Palmeiras e reencontraram intensidade, vontade e até felicidade em outros clubes mostram como, às vezes, segurar alguém que não quer mais ficar pode ser prejudicial para todos os lados. O futebol exige entrega diária, exige fome. E quando isso se perde, o desempenho cai de forma inevitável. No caso do Veiga, o sentimento que se tem é de fim de ciclo, de uma história que foi bonita, vencedora, mas que talvez tenha chegado ao seu limite natural. E financeiramente, a proposta que surge do exterior não é desprezível. Os valores giram em torno de cifras altas em dólar, considerando todos os encargos, impostos e luvas envolvidos na operação. É um dinheiro que pode ser reinvestido, que pode ajudar a oxigenar o elenco e abrir espaço para novas peças com mais fome de bola. Ficar insistindo em manter um atleta que já deixou claro o desejo de sair pode acabar se tornando um erro de gestão esportiva. O Palmeiras, historicamente, soube vender bem e na hora certa, e essa pode ser mais uma dessas decisões difíceis, porém necessárias.
Outro ponto importante é a presença de pessoas conhecidas do clube atuando como pontes nessa negociação. Profissionais que conhecem o ambiente do Palmeiras, que têm trânsito e que ajudam a costurar o acordo, fazem com que tudo caminhe de forma mais rápida e silenciosa. Isso reforça a ideia de que a saída pode acontecer em breve, sem grandes novelas ou arrastes intermináveis. O cenário desenhado hoje é de avanço real, e não apenas de sondagem inicial. Enquanto isso, o clube também observa com atenção o futuro das suas promessas. Um dos nomes mais comentados recentemente é o de um jovem talento da base que já desperta interesse do futebol europeu, mas que ainda precisa cumprir todo um processo natural de formação. A idade ainda não permite uma transferência imediata, e o planejamento envolve calma, trabalho e, principalmente, equilíbrio emocional. O Palmeiras tem um histórico recente que serve de alerta, com jogadores que se perderam no caminho justamente por não conseguirem lidar com a pressão, os elogios e a exposição precoce. O desafio com esses jovens é manter os pés no chão, entender que o futebol profissional é um processo e não um atalho. O clube faz sua parte, oferece estrutura, acompanhamento e orientação, mas, no fim das contas, muito depende do entorno do atleta e da cabeça dele. O talento existe, o potencial é evidente, mas sem foco e maturidade, tudo isso pode se dissipar rapidamente. A história do futebol está cheia de exemplos de promessas que ficaram pelo caminho, mesmo tendo todas as ferramentas para dar certo. Esse cuidado com a base contrasta com o momento de instabilidade no elenco principal, onde decisões precisam ser tomadas com urgência. O mercado segue agitado, outros clubes se movimentam, peças importantes mudam de camisa e o Palmeiras observa tudo com atenção. Algumas oportunidades aparecem, outras se fecham rapidamente. E nem toda especulação se transforma em negociação real. O clube monitora perfis, avalia cenários e tenta não se precipitar, sabendo que cada escolha errada pode custar caro lá na frente. O calendário não para, os clássicos se aproximam e a pressão por desempenho imediato aumenta. Jogos grandes exigem postura, intensidade e concentração máxima. Não há espaço para erro, muito menos para apatia. O torcedor espera a resposta dentro de campo, espera atitude e sabe que momentos como esse costumam ser divisores de águas dentro de uma temporada. É nessas horas que se identifica quem realmente quer ficar, quem quer assumir responsabilidade e quem já está com a cabeça em outro lugar, pensando no próximo passo da carreira. Nos próximos dias, o noticiário promete seguir quente, com definições importantes e possíveis desfechos que vão mexer com o elenco. A diretoria sabe que cada movimento será analisado de perto, cada decisão será cobrada e que o planejamento precisa ser muito bem executado para que o Palmeiras continue competitivo em alto nível. O mercado está aberto. As conversas seguem nos bastidores e o torcedor acompanha tudo atento, tentando entender para onde o clube está caminhando em meio a tantas mudanças e incertezas que cercam o futebol neste momento. Dando sequência a tudo isso, o que se percebe é que o Palmeiras vive um daqueles momentos de encruzilhada, em que cada decisão carrega um peso enorme para o restante da temporada. Não é apenas sobre quem chega ou quem sai, mas sobre o ambiente que se constrói internamente. Quando um jogador importante demonstra claramente o desejo de deixar o clube, isso reverbera no vestiário, nos treinos e até na forma como o time se comporta em campo. O grupo sente, a comissão técnica percebe e o torcedor, mesmo à distância, acaba notando que algo não encaixa mais como antes. A saída de um nome consolidado sempre gera debate, principalmente quando existe uma história de títulos e momentos decisivos envolvidos.
O torcedor se divide entre a gratidão pelo que já foi feito e a frustração pelo desempenho atual. E esse conflito é natural. O futebol é movido por memória afetiva, mas também por rendimento. Quando o desempenho deixa de justificar a permanência, o discurso muda, e o que antes era intocável passa a ser questionado com mais firmeza. É exatamente nesse ponto que o Palmeiras se encontra agora. Ao mesmo tempo, o mercado ao redor não para. Outros clubes brasileiros se movimentam, desmontam elencos, contratam, vendem, apostam em novos nomes e tentam se reorganizar para o restante do ano. Esse efeito dominó influencia diretamente as estratégias do Verdão. Jogadores que antes pareciam distantes passam a ser monitorados, enquanto outros, que chegaram a ser especulados, acabam saindo do radar por decisões de seus próprios clubes ou por mudanças de cenário no futebol internacional. Nada é estático, tudo muda de uma semana para outra. Internamente, a avaliação passa também pela leitura de elenco. O Palmeiras entende que não basta apenas repor um nome por outro, é preciso analisar características. Entender como esse novo jogador pode se encaixar no modelo de jogo e, principalmente, se ele chega com fome de bola. O histórico recente do clube mostra que atletas que chegam motivados, com vontade de se provar, costumam render mais do que nomes consagrados que já não têm o mesmo brilho no olhar. Esse detalhe pesa cada vez mais na tomada de decisão. Enquanto isso, os jogos seguem acontecendo e a cobrança não diminui. Clássicos têm um peso emocional diferente, mexem com a confiança do elenco e podem mudar completamente o clima interno. Uma vitória convincente pode aliviar a pressão, dar moral e até ajudar na transição em momentos turbulentos. Já um tropeço amplia a crise, intensifica críticas e acelera processos que talvez fossem conduzidos com mais calma. Por isso, a postura dentro de campo se torna ainda mais determinante nesse contexto. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com atenção e desconfiança. Existe a expectativa por reforços, por mudanças, por uma resposta clara do clube. Mas também há o receio de decisões mal calculadas. A lembrança de erros do passado serve como alerta constante. O Palmeiras construiu nos últimos anos uma imagem de clube organizado e competitivo, e qualquer sinal de instabilidade gera um incômodo imediato. Manter essa credibilidade passa diretamente pela forma como o clube lida com situações delicadas como essa. Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto dessas movimentações no planejamento a médio e longo prazo. A saída de um jogador abre espaço no elenco, mas também exige uma redefinição de funções dentro do time. Quem assume esse protagonismo? Quem passa a ser referência técnica? Essas respostas não surgem automaticamente. Elas dependem de trabalho, adaptação e, muitas vezes, de apostas internas. É aí que a base volta a ganhar importância, não como solução imediata, mas como parte de um projeto contínuo. O Palmeiras sabe que precisa equilibrar resultados imediatos com sustentabilidade esportiva. Não adianta queimar etapas, nem acelerar processos que ainda não estão prontos. A história recente mostra que jovens lançados sem o devido preparo acabam sofrendo com a pressão e, em alguns casos, se perdem pelo caminho. Por isso, a cautela é fundamental, mesmo em um cenário de cobrança intensa por vitórias e títulos. O desafio está em saber dosar tudo isso sem perder competitividade. Nos bastidores, o trabalho segue intenso. Reuniões, análises de desempenho, conversas com empresários e avaliações constantes fazem parte da rotina.
Cada nome especulado passa por um filtro rigoroso. Cada possibilidade é estudada com cuidado. Nem tudo que aparece publicamente reflete a realidade das negociações, e muitas tratativas morrem antes mesmo de se tornarem oficiais. O Palmeiras tenta agir de forma estratégica, evitando exposições desnecessárias e apostando em movimentos calculados. A torcida, mesmo crítica, também demonstra maturidade ao entender que ciclos se encerram. Existe a dor da despedida, mas também a esperança de renovação. O futebol é feito de fases, e saber reconhecer o momento certo de mudar pode ser a chave para seguir competitivo. O que não se pode perder é a identidade, a intensidade e a ambição que marcaram o clube nos últimos anos. Esses valores precisam permanecer, independentemente dos nomes que estejam vestindo a camisa. À medida que os dias avançam, o cenário vai ficando mais claro. As peças começam a se mover, as definições se aproximam e o Palmeiras caminha para decisões que vão moldar o restante da temporada. O torcedor segue atento, acompanhando cada passo, cada sinal e cada informação que surge. A expectativa é grande, a cobrança também, e o futebol, como sempre, promete emoções fortes em um momento em que qualquer detalhe pode fazer toda a diferença dentro e fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola voltou a ferver com rumores que têm movimentado bastidores e redes sociais. Gabriel Martinelli, atacante em destaque no cenário europeu, estaria próximo de um acerto com o Palmeiras. Fontes próximas ao clube e a empresários ligados ao jogador afirmam que a negociação ganhou velocidade nos últimos dias. E a condição que teria selado tudo surpreendeu até os mais atentos ao mercado. Segundo informações não confirmadas oficialmente, a chegada de Martinelli ao time paulista não seria apenas uma questão financeira. O atacante teria colocado como prioridade absoluta a possibilidade de atuar em um projeto de protagonismo imediato, algo que ele acredita que só encontrará no Brasil neste momento de sua carreira. O Palmeiras, conhecido por sua estrutura sólida e histórico recente de sucesso, teria oferecido exatamente o que o jogador buscava: liderança ofensiva, liberdade para criar jogadas e um papel central nas próximas campanhas. Além disso, fontes indicam que a negociação envolveu detalhes curiosos sobre a logística e a adaptação do jogador. Martinelli teria solicitado condições específicas para permanecer motivado e produtivo, incluindo acompanhamento médico e preparação física personalizada, que garantiria que sua transição do futebol europeu para o brasileiro fosse feita sem riscos. Alguns dirigentes palmeirenses, entusiasmados com a possibilidade, confidenciaram que estão dispostos a atender todos os caprichos do atacante, desde que ele aceite vestir a camisa alviverde. No meio esportivo, a notícia já provoca especulações sobre o impacto que o jogador pode ter no elenco atual. Torcedores imaginam um ataque ainda mais dinâmico e criativo, enquanto analistas discutem se a chegada de Martinelli poderia mudar completamente a estratégia ofensiva do time. Há ainda rumores sobre possíveis desdobramentos financeiros envolvendo luvas, porcentagens de futuras vendas e até premiações por desempenho, que teriam sido determinantes para convencer o jogador. Enquanto a diretoria mantém o silêncio oficial, a expectativa é que, caso o negócio seja concretizado, Martinelli se transforme rapidamente em um dos nomes mais badalados do futebol nacional. Até lá,
O que se comenta nos bastidores é que, mais do que dinheiro ou status, a condição que teria selado a negociação é justamente o protagonismo que ele busca. Algo que o Palmeiras parece pronto para oferecer. E que promete mexer com os planos de rivais e adversários na próxima temporada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!